Pessoal, vou esperar todo mundo retornar. Só me dá um ok se vocês estão vendo a tela do YouTube, o videozinho. Ok. Tá dando para ver, né? Tá, então eu vou esperar um minutinho para o pessoal ir voltando, aí eu vou explicar esse videozinho. Nossa, que difícil essa matéria, meu Deus. Deixa eu ver quantas pessoas já voltaram. Acho que já voltou praticamente todo mundo. Pessoal, eu sei que é difícil, mas vocês vão ver que no final, o que vocês precisam mesmo entender é tranquilo, tá? É que a gente mostra todas as reações porque esse negócio de só decorar não dá certo, né? Fica muito superficial. Então, seria interessante vocês entenderem essas reações para que isso não vire um decoreba e na semana seguinte vocês já esqueçam, tá? E eu acho que por meio dessas animações, se alguém achar mais vídeo no YouTube com animação, se quiser me passar para eu explicar, pode me passar, que elas ajudam bastante, tá? Eu não estou falando de aulinha, mas sim dessas animações. Então, eu vou mostrar essa daqui para vocês. Então, vamos lá. Então, se a gente observar aqui, o que a gente tem nessa imagem? Uma molécula de glicose que tem 6 carbonos e ela está aqui no citoplasma da célula e aqui eu tenho a mitocôndria. Tá? Então, o objetivo é que essa molécula, de alguma forma, chegue na mitocôndria, que é a nossa organela aí principal, onde eu tenho muita produção de ATP. Então, para isso acontecer, eu tenho uma primeira via que chama glicólise, que vai fazer a quebra dessa molécula de glicose. Então, eu vou quebrar ela no meio para ela virar 2 moléculas de 3 carbonos. Então, vamos ver. Então, para isso, o que vai acontecer? Eu preciso preparar essa molécula. Então, eu preciso deixá-la ali dentro da célula. Para isso, eu preciso colocar um fosfato nessa molécula. Então, eu vou colocar um fosfato no carbono 6. Para isso, eu tive que gastar ATP e coloquei um fosfato no carbono 1 também. E para isso, eu tive que gastar mais um ATP. Tá? Então, vejam que aqui ele coloca um saldo negativo, né? Eu gastei energia. Então, eu coloquei fosfato aqui no carbono 6 e um fosfato no carbono 1. Quando essa molécula apresenta esses 2 fosfatos, a minha célula consegue quebrar ela. Então, eu vou ter uma enzima, tá? Pensem que tudo que está acontecendo, em cada reação química que eu mostrei para vocês, existe uma enzima que faz isso, tá? É que eu não vou pedir para vocês decorarem aí o nome dessas enzimas, mas existem as enzimas, tá? Só para citar um exemplo, a enzima que coloca o fosfato no carbono 6 da glicose, ela chama hexoquinase, tá? Hexo vem de 6, porque é no carbono 6. Quinase vem de fosforilação. Todas as quinases, elas fosforilam moléculas. É que eu sei que a matéria já é muito difícil para vocês, então se eu for ficar dando o nome de cada enzima, aí que vocês vão querer me matar e não vão conseguir absorver nada da matéria, tá? Mas é só para ilustrar. Então, eu tenho uma enzima que faz isso, tá? Eu tenho uma enzima que pega o fosfato do ATP e coloca na molécula da glicose. E nesse caso aqui é a hexoquinase, é o nome da enzima, tá? Aí depois eu vou ter uma outra enzima que vai colocar esse outro fosfato, que daí já é na molécula de frutose, que chama fosfofrutoquinase,
E assim vai. Então, eu tenho muitas enzimas trabalhando. Para cada coisa que acontece na molécula, existe uma enzima que faz isso, tá bom? As coisas não acontecem sozinhas. Precisa sempre das enzimas. Agora que essa molécula tem 2 fosfatos, eu vou quebrar ela no meio. Pronto, quebrei. Existe uma enzima que vai fazer essa quebra, tá? Então, quebrei essa molécula no meio, produzi 2 moléculas de 3 carbonos com um fosfato. E essas 2 moléculas viram a mesma, tá? Então, é a gliceraldeído 3-fosfato. Então, essas 2 moléculas vão seguir na via. E aí, eu vou ter a reação de oxidação. A reação de oxidação vai ser muito importante porque ela tem uma liberação de energia. Toda vez que eu oxido moléculas, eu tenho liberação de energia. Essa energia, ela pode ser utilizada para alguma coisa. No caso aqui, essa energia vai ser utilizada para fosforilar essas 2 moléculas. O que é fosforilar? Colocar um fosfato na molécula. Mas como eu já tenho energia para isso, eu não preciso gastar ATP. Então, eu vou pegar os fosfatos que ficam aqui jogados no citoplasma da célula e eu consigo ter energia para colar esse fosfato nessas moléculas, para fazer essa fosforilação. Então, eu tenho uma enzima que vai fazer isso. Então, essa enzima aproveita essa energia da oxidação para fosforilar essas 2 moléculas aí de 3 carbonos. Então, vamos ver aí no vídeo. Quando eu oxido a molécula, alguém vai ter que pegar o hidrogênio. Quem que é que pega o hidrogênio? O NAD. Olha lá, o NAD pegou hidrogênio e, ao mesmo tempo, eu tive energia para fazer a fosforilação. Ou seja, liberei hidrogênio, NAD pegou, formei NADH. Como são 2 moléculas, formei 2 NADH. E com a energia dessa oxidação, eu consegui fosforilar essas 2 moléculas. Agora eu tenho 2 moléculas com 3 carbonos e 2 fosfatos. E é a partir de agora que eu consigo produzir ATP, carregar aí algumas baterias que estão descarregadas na minha célula. Então, vamos ver. Tá aí, ó, ADP de bobeira consegue se converter em ATP. Então, eu tinha um ADP lá de bobeira, então aproveito para pegar esse fosfato e colocar na molécula de ADP, que agora passa a ter 3-fosfato, passa a ser ATP. Então, fiz isso nessa primeira molécula e nessa segunda molécula. Então, lá eu estava negativo, né? Porque eu tinha gastado 2 ATPs. Agora, eu zerei. Então, produzi 2 ATPs, zerei. Aí, o que vai acontecer? O fosfato aqui, ele vai sofrer uma reação menos importante, que é mudar de posição. Depois vai ter uma desidratação, liberação de água, e aí sim eu consigo liberar mais 2 ATPs. Ou seja, sobrou aí um saldo de 2 ATPs. O que restou aqui foram 2 moléculas pequenas de 3 carbonos, que é o piruvato. E ainda nessa via eu tenho a produção de 2 NADHs. Por que o NADH é importante? Porque isso é energia. Vocês vão ver que esse hidrogênio aí, na hora que é liberado na cadeia respiratória, vai me dar ATP, tá? Por isso que a gente não pode esquecer dessa molécula. Então, o que é importante? Esse vídeo, ele resume muito bem a glicólise. Resume o que é necessário a gente entender dessa via. É necessário a gente entender que de uma molécula de glicose, eu obtive aí 2 moléculas aí de piruvato, 2 moléculas de NADH e 2 moléculas de ATP. ATP já é energia, eu já posso utilizar para qualquer finalidade. NADH vai para a cadeia respiratória. E o piruvato? E o piruvato vai ser assunto da próxima aula. Esse piruvato vai para a mitocôndria, né? Porque o objetivo é que a gente chegue com esses nutrientes na mitocôndria.
Porque é na mitocôndria onde eu vou ter uma produção energética muito maior, tá? Não é nada comparado a 2 ATPs. Lá a gente produz muito mais que 2 ATPs, tá? Então esse piruvato precisa chegar na mitocôndria, aí vocês vão entender isso na próxima aula. E aí, pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Então, aqui nesse slide, só para mostrar para vocês, né, o resuminho. Então, novamente, eu tenho aqui a célula, a glicose entrou. Quando a glicose entra, a primeira via que ela entra é a glicólise, que é a sua quebra. Durante essa quebra, eu produzi 2 piruvatos, 2 ATPs e 2 NADH. O piruvato, ele vai lá para a mitocôndria, a gente vai estudar isso ainda. ATP já é energia que eu já posso utilizar. E o NADH, que está aqui, ó, gente, vai lá para a cadeia transportadora de elétrons, ou cadeia respiratória, tá? E lá eu vou ter produção de muito ATP. E cadeia respiratória também a gente vai estudar na próxima aula. Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho de regulação. Existem várias formas da gente regular uma via metabólica, tá? A glicólise é uma via metabólica. Essa via metabólica, ela nunca pode parar, tá? Nenhuma via para. O que pode acontecer? Eu posso acelerar ou desacelerar uma via. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Vocês acabaram de comer lá o pãozinho de vocês no café da manhã. Então, vocês têm muita glicose no sangue nesse momento. E com isso, a gente sabe que a insulina aumenta no nosso sangue. A insulina, pessoal, é um hormônio que não tem só uma função. Não tem só essa função de botar a glicose para dentro da célula. Ela também faz sinalizações. Então, ela pode regular vias metabólicas. Então, a insulina, ela em alguns pontos aqui, tá vendo? Aqui é a glicólise. Em alguns pontos da via glicolítica, a insulina vai regular. O que significa regular? Significa eu chegar para uma enzima lá da via e dizer para ela, acelera ou desacelera. Então, no caso da insulina, pensando na via glicolítica, o que vocês acham? Se tem muita glicose no sangue, muita glicose entrando na célula, vocês acham que essa insulina vai falar para essas enzimas, desacelera aí o trabalho ou acelera? Acelera. Por quê? Porque eu tenho muita glicose. Se eu tenho muita glicose, eu tenho que botar a via para funcionar. É que nem o exemplo que eu dou da fábrica de pães. Ó, nessa fábrica de pães eu tenho várias etapas e várias pessoas trabalhando para mim. Então, vamos supor que essas pessoas sejam as enzimas. Aí chega na minha fábrica um caminhão enorme de farinha de trigo, que é quem vai ser o meu substrato, né? Que vai ser convertido em pão. Se eu tenho muita farinha de trigo, o que eu vou falar para os meus funcionários, para as minhas enzimas que estão ali trabalhando? Ou vai devagar, ou trabalha bastante, vamos produzir. Trabalha bastante, eu tenho muita farinha ali, então eu preciso converter isso em pão. Então, a insulina é a mesma coisa. Tá chegando muita glicose, o que eu vou falar com as enzimas da via glicolítica? Acelera aí, vamos trabalhar, vamos produzir energia, vamos produzir bastante piruvato para fazer aí a nossa produção energética fluir. Então, a insulina, ela vai ativar, ela vai acelerar a via da glicólise. É assim que ela regula. Aqui nessa figura são os pontos de regulação, tá? Então, essa regulação não vai acontecer em todas as enzimas da via, tá? Acontece em 3 pontos importantes da via, em 3 reações importantes da via, e em cima de 3 enzimas importantes, tá? Rodrigo, quer falar? Você quiser?
Ah, professor, só licença. Tá transmitindo, pelo menos para mim, tá espelhando o YouTube ainda, é isso mesmo? Ah, é isso. Vocês têm que me avisar, hein, gente? Que senão... Dar o meu compartilhamento. Todo Obrigado, mundo tá? quer. Vocês estão dormindo aí, é? Foi? Foi, obrigado, professor. Então, aqui, ó, gente, o que eu tô explicando aqui, ó, é essa via aqui, tá? Ó, aqui tem a regulação em 3 pontos da via. Então, a insulina, ela vai acelerar essa via. Então, ela vai avisar essa enzima, que é a glicoquinase ou exoquinase, também tem o nome de exoquinase, que eu falei para vocês, vai falar para essa enzima, ó, acelera aí o seu trabalho. Aqui, nessa outra reação, mesma coisa, vai falar para fosfofrutoquinase, ó, acelera aí o seu trabalho. E aqui no final também vai falar para piruvato-quinase, que é outra enzima, para ela acelerar, tá? Ninguém aqui precisa decorar nome de enzima, mas vocês precisam saber que a insulina, ela ativa a via da glicólise. Entendeu o porquê disso? Se eu tenho muita glicose, obviamente que essa via precisa funcionar. Agora, entrei em jejum. Então, vamos supor que hoje eu tenho um exame aí para fazer, estou aí a 8 horas de jejum, então eu não comi o pão. E aí, como que tá a minha glicemia? No limite, né? Eu estou mantendo ali, vocês vão aprender como que a gente mantém essa glicemia ainda em valores normais, mas ela não está nas alturas. É bem diferente de quando eu como. Então, se eu estou em jejum, a glicemia está mais baixa. O pâncreas percebe isso. Se o pâncreas percebe que a glicose está mais baixa, ele não vai produzir muita insulina. Ele deixa de produzir insulina? Não, nunca vai deixar. Mas ele diminui. E ele passa a produzir um outro hormônio, que é o glucagon. E daí a gente vai entender por que o glucagon vai aumentar no momento de jejum, tá? Esse glucagon aumentado, a primeira coisa que vocês precisam entender é que ele vai sinalizar que tem pouca glicose. E aí, gente, o que eu faço com a minha fábrica de pães? Quando o cara que me entrega a farinha de trigo não me entrega e tem pouca farinha de trigo? Eu vou falar para os meus funcionários, ó, se matem de trabalhar? Não, eu vou falar, gente, vai devagarzinho aí, porque, né, a farinha está acabando. É a mesma coisa, o glucagon vai dizer para a via glicolítica que ela pode ir devagar, porque não tem muita glicose aí sobrando. Então, o glucagon, a gente fala que ele inibe a via da glicólise também nesses 3 pontos, nessas 3 enzimas que a gente tem aqui da via glicolítica, tá? Que é em cima da exoquinase, fosfofrutoquinase e piruvato-quinase. Só para reforçar, nenhuma via para de vez, tá? A via glicolítica, ela não pode parar de funcionar, ela pode funcionar de maneira lenta ou de maneira mais rápida, ok? Então, essa é a regulação hormonal, tá? Da via da glicólise. Existem outras formas de regular essa via também, tá? É que eu quero que vocês foquem nos hormônios mesmo. Mas só para dar um exemplo para vocês, quando a minha célula está com muito ADP, que seria bateria descarregada, esse próprio ADP também acaba estimulando vias que produzem ATP, que fosforilam ADP. Então, a própria molécula fraca em energia, pobre em energia, ela também pode aí sinalizar para algumas vias para que ocorra aí a produção de energia. E vale para o oposto também. Quando a minha célula já está cheia de ATP, esse próprio ATP também sinaliza para algumas vias que, olha, já tem muito ATP, não precisa produzir mais ATP, né? É que nem se fosse uma fábrica de pão. Eu já não tenho mais onde estocar pão. O que eu vou falar para a via? Ah, para, né? Vamos diminuir a produção porque não tem onde guardar. Então, o próprio ATP pode sinalizar também para essas vias pararem, tá? Aí vocês vão entender que quando a gente exagera aí no pão, qualquer carboidrato, a gente vai produzir tanta energia na célula
chega uma hora que eu não vou precisar mais produzir energia e vai sobrar glicose. Aí vocês vão entender que essa glicose acaba virando gordura e essa gordura vai lá para o tecido adiposo e a gente estoca para quando a gente precisar de energia utilizar aí esses estoques, tá? Mas isso lá na frente vocês vão entender de forma mais detalhada. E aqui, pessoal, só para finalizar aí a via glicolítica, a gente fala que a gente tem a glicólise aeróbica, mas a gente tem uma glicólise anaeróbica. Eu acredito que todo mundo saiba que aeróbico é porque tem participação aí de oxigênio. E anaeróbica é quando não tem a participação de oxigênio. Em aerobiose, o que vai acontecer? A via glicolítica, ela não pode parar. E vocês viram que nessa via tem uma reação de oxidação onde eu preciso do NAD, certo? O NAD tem que estar lá à disposição. Então, quando esse NAD pega o hidrogênio, ele vai levar lá para a cadeia respiratória e vai liberar lá, e quem vai receber esse hidrogênio é o oxigênio. Então, eu preciso desse oxigênio lá para receber esse hidrogênio, tá? Para o NAD voltar para a via glicolítica e a via nunca parar. Existem situações onde a gente faz uma atividade física muito intensa, acho que todo mundo já ouviu falar, atividade física anaeróbica. Atividade física anaeróbica são aquelas atividades aí onde eu faço um grande esforço, um esforço muito intenso em um curto período. Então, pode ser uma musculação, ou seja, eu carrego aquele peso em segundos. Ou seja, para carregar aquele peso, eu preciso de muita energia, aquilo é muito intenso e o tempo é curto. Uma corrida de curta distância é a mesma coisa, também é considerada anaeróbica. Eu preciso de muito esforço para correr o mais rápido possível e isso acontece em segundos. Nesse tipo de atividade, o que acontece lá no músculo? No músculo também tem a via glicolítica, tá? Então, a glicólise vai acontecer. Então, eu tenho a produção do NADH e esse NADH precisa se livrar do hidrogênio. O grande problema desse tipo de atividade é que o oxigênio nunca vai ser suficiente, porque pensem que é uma atividade muito intensa, então é muita glicose que eu estou usando ali naquele músculo e é muito NADH que eu estou produzindo, então é muito oxigênio que eu precisaria para receber esses hidrogênios. Isso não vai ser suficiente. Aí esse NADH, ele não pode ficar com essa molécula de hidrogênio. Por quê? Porque ele precisa se livrar dela para voltar na via glicolítica para pegar mais hidrogênio, porque a via glicolítica ela está muito acelerada. E aí, o que o nosso corpo faz? Faz uma via anaeróbica. E essa via anaeróbica nada mais é do que a gente pegar o próprio piruvato, que vai estar abundante também, se a via glicolítica está muito rápida, acontecendo de maneira muito acelerada, então o piruvato também vai estar bem elevado, que é o produto da via. Então, esses NADHs que estão abundantes vão acabar entregando esse hidrogênio para o próprio piruvato, porque o oxigênio não vai ser o suficiente, tá? Não vou conseguir inspirar tanto oxigênio aí para fazer essa entrega de hidrogênio. Então, o hidrogênio, ele acaba indo pro piruvato. Quando esse piruvato recebe esse hidrogênio, ele muda de nome, tá? Ele vai chamar lactato, que é uma outra molécula, que é o ácido lático, acho que todo mundo já ouviu falar, né? De ácido lático. E aqui eu tenho NAD sem o hidrogênio, que é o que é importante, porque esse NAD precisa voltar lá na via glicolítica para fazer essa via nunca parar, ainda mais num momento de atividade física muito intensa. Então, o que acontece? Quando a gente faz atividade física anaeróbica, quanto mais intensa, mais lactato eu produzo. Então, pessoal, esse lactato, ele vai, de alguma forma, acumular ali naquele músculo. E ele precisa sair. Quando acumula muito, não dá tempo de sair totalmente, grande parte desse lactato, esse músculo fadiga.
Na musculação, a gente percebe bem fadiga muscular, a gente falha. A gente está levantando peso, chega uma hora que falha, você não aguenta mais. Isso se deve muito ao acúmulo de lactato. Aí eu tenho que fazer uma pausa para esperar esse lactato sair do meu músculo e cair na corrente sanguínea. Aí no sangue, gente, eu também não posso ter o acúmulo de lactato, tá? Aí o nosso corpo consegue se livrar do lactato. O fígado vai captar esse lactato. Aí depois vocês vão estudar para entender o que o fígado faz com esse lactato, tá? Mas ele não pode acumular nem no sangue nem no músculo. E quando eu tenho a fadiga muscular, eu tenho que dar uma pausa para esse lactato sair e eu conseguir fazer mais exercício, mais repetição, se for no caso da musculação. Ok? Deixa eu ver se tem... Aqui tem a figurinha para vocês. Só mostrando aqui do músculo. Então, aqui é a glicose. A glicose entra aqui no meu músculo, né? Entra na via glicolítica. Produto final é o piruvato. Teve oxidação, então produziu NADH. O NADH precisa se livrar desse hidrogênio. Como eu não tenho oxigênio suficiente, ele vai dar o hidrogênio para o próprio piruvato, que vira lactato. Aqui, então, eu consigo ter o NAD sem o hidrogênio novamente para trabalhar aqui na via da glicólise, para voltar a captar outros hidrogênios. Isso está acontecendo de maneira muito intensa, porque eu preciso de muita energia quando eu faço um esforço físico intenso e num período de tempo curto. Tá? Então, aqui é a glicólise anaeróbica. E aí, pessoal, dúvidas? Aqui, gente, é o estudo dirigido. Eu não vou corrigir hoje, eu vou deixar para corrigir na próxima aula, para ver se vocês sedimentaram a matéria, tá? Então, a gente faz, através do estudo dirigido, uma pequena revisão, tira as mais dúvidas que forem surgindo durante o estudo de vocês, tá? E a gente faz essa pequena revisão. Agora, eu queria ver com vocês, a gente tem uns minutinhos aí, para tirar as dúvidas que surgiram aí durante as explicações. Esse vídeo foi gravado, tá? Então, eu vou disponibilizar também para vocês. E tem também a aula gravada, tá? Que eu disponibilizei anteriormente. Então, tem bastante gravação. Vocês podem assistir quantas vezes forem necessárias e as dúvidas vão surgindo e vocês vão me perguntando. Pode mandar também por e-mail as perguntas, pelo chat, pelo fórum. Podem perguntar. Professora, Hum. aí no slide 19, a senhora comentou sobre a gente fazer uma atividade anaeróbica e aumentar a quantidade de ácido lático, né? Isso. Eu posso dizer que se eu fizer uma atividade aeróbica com movimento respiratório maior e atividade mais lenta, aí eu não tenho tanto acúmulo de ácido lático. Acontece algum Não. processo diferente? Porque É quando isso a gente mesmo? faz atividade física do tipo aeróbica, então essa via anaeróbica, ela vai estar mais lenta, porque ela não é tão necessária, porque o oxigênio está dando conta da via aeróbica. Então, vai ter lactato? Vai, mas é pouco. Tá? Então, é difícil você, numa corrida longa distância, ter aí uma fadiga semelhante de um levantamento de peso. Tá? Entendi. O lactato vai ser produzido? Vai, mas em menos quantidade, porque a via que prevalece vai ser a via aeróbica. Então, eu vou estar ali com oxigênio suficiente aí para fazer aí a recuperação do NADH. Entendi. Mais alguma pergunta, pessoal? Difícil? Um pouquinho. Não tem como falar que é fácil, né, gente? Mas não deu para entender a essência. E aí? Ninguém quer fazer pergunta? Não mesmo? É difícil, professora, mas é legal, porque você consegue ver a prática, né?
Eu Então, quando a gente faz sempre associação, né? com o real, né? É, Ô, Júlia, nesse Oi. slide 19 mesmo, por exemplo, na parte quando está em aerobiose, você coloca 4 NAD mais 4 oxigênio. Eu não entendi porque aí é 4. Ah, tá. Então, aqui, para eu ter a formação de água, tá? Ó, pensem, isso aqui é só uma simplificação da equação, tá? A via glicolítica, ela produz 2 NADH, que vocês viram, certo? Isso. Só que ela não para, tá? Então, no final, não quer dizer que vai chegar só 2 NADH lá na cadeia respiratória, vai chegar um monte. Então, a cada 4 NADHs que chegam, uma molécula de oxigênio consegue captar esses 4 hidrogênios, tá? Para formar 2 moléculas de água. Porque a molécula de água, ela tem um oxigênio e 2 hidrogênios, certo? Certo. O que vai acontecer aqui? Esse oxigênio ele tem que se dividir, né? Para formar 2 águas, um para cada. E aí, para formar água, eu preciso de 2 hidrogênios. Então, eu preciso de 4 aqui no total para formar 2 águas. Tá? É só uma continha matemática. Deu para entender? Entendi. Então, pensem que isso, gente, não está chegando exatamente 4, exatamente 2. Está chegando um monte. E eu preciso de um monte de oxigênio. Então, para cada molécula de oxigênio que está chegando lá, eu consigo ligar nesse oxigênio 4 hidrogênios para formar 2 moléculas de água, tá bom? Porque o oxigênio é O2. Então, são 2 aqui. Então, isso se divide e para cada oxigênio eu preciso de 2 hidrogênios, ok? H2O. Então, isso aqui é uma simplificação, tá? Mas pensem que isso não para. São milhões de NADHs, milhões de oxigênios que estão chegando ali na cadeia respiratória. Por exemplo, aqui no estudo dirigido, tudo bem que você vai resolver, mas já para a próxima semana. Quando você fala do gasto de ATPs ou quantos NADs são produzidos, a gente vai calcular em cima de atividade anaeróbica. Aqui eu estou perguntando da glicólise aeróbica, tá? Quando eu falo Aeróbica. que eu vou ter que colocar na aeróbica. Quando eu pergunto de quantidade, aí a gente pensa para uma molécula de glicose, quantos ATPs eu tenho de saldo? Para uma molécula de glicose, quantos NADHs eu consigo produzir? Tá? Aqui eu estou pensando para uma molécula de glicose. Mas se a gente pensar no real, são milhares de moléculas de glicose sendo quebradas, tá? Mas eu estou pensando em uma. Tá. E aí, pessoal? Tentem dar uma olhada também nos livros, que ajuda bastante, tá, pessoal? Bioquímica, a gente tem que pegar os livros, dar uma lida, tá? Aí esses conteúdos. E aí? Então, podemos encerrar? Quem quiser também, gente, pode mandar pergunta depois, não tem problema. Se eu ver que tem bastante pergunta interessante, aí eu respondo também nos vídeos que eu for gravando, tá bom? Não tem problema, não. Pode ser então, pessoal? Ok. Sim? Vocês estão quietos hoje. Vocês estão assustados aí com a matéria. Pessoal, então, obrigada, tá? Pela participação. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês, tá? Se quiserem mudar alguma coisa na metodologia, sugerir alguma coisa, fiquem à vontade também. Pode ir mandando mensagem para mim, tá bom? Um bom dia aí para todos, então.
Tchau, tchau. Obrigada, Júlia. Bom dia. Tchau, obrigado. Júlia, obrigada. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.